Sempre, às 16 horas do dia 19/9/2013, sob a presidência do senhor relator, vereador Batista Luzato Pinheiro Barros, segundo, na reunião comparecem os seguintes vereadores: Jefferson Gomes, presente. Paulo Jackson, presente. Orivaldo Serra Cudrim, Batista Luzato, segundo. Neilson Gomes, Dorivaldo Santos Costa, Leonildo Santos Costa, Lucielma Costa Silva, Luiz-Leildo Gomes da Silva, João Cudrim Rabelo, Marco Antônio Mendes Serra, João Geraldo, Anne Amorim. Obrigado, novo vereador. A gente gostaria também de dar início à leitura, buscando a verdade e buscando que essas pessoas que desviaram o dinheiro público da cidade de Viana, elas realmente paguem pelos seus atos. Desviar dinheiro do Fundeb, senhor, não é um dinheiro que cai do céu, é um dinheiro que é tirado da boca das nossas crianças, da merenda escolar. É um dinheiro que em vez de estar sendo empregado para dar mais educação, está se colocando em benefícios próprios. Isso aí tem que se dar um basta. E essa comissão tem o dever, junto com vocês vianenses que estão no alto dessa casa, mostra que essa não é uma indignação de um vereador ou outro, é uma indignação do povo vianense, que está cansado de ter os seus recursos que eram para ser empregues em melhorias, sendo desviados e beneficiando um ou outro. Será também, eu queria falar que como vai ser direcionado, eu queria que fosse lida pelo nosso vereador, o vereador Jefferson, a defesa, e após a leitura dessa defesa, será sanqueada a palavras para que possa ser discutido essa defesa nessa casa. Depois da leitura, como essa reunião ela é com enfoque máximo na defesa do vereador, teremos uma reunião da comissão e marcaremos outras reuniões para discutir aqui com vocês, junto com a assessoria jurídica, discutir o assunto abordado. Com a palavra do vereador Jefferson Gomes para a leitura da defesa do vereador Luiz-Leildo Gomes da Silva. Senhores, boa tarde, público presente, boa tarde, alunos da escola Raimundo Marcelino Campeiro, que hoje lota esta tribuna. Sejam bem-vindos. Eu vou ler aqui o contraditório, ou seja, a defesa. É importante nós deixarmos bem claro que esta comissão está trabalhando em harmonia com a instituição onde foi protocolado ontem. Nós sentamos 2h30 com o delegado da Polícia Federal. Está aqui o número do protocolo, mostrando para ele que temos o que o povo de Viana já nos trouxe durante esse período. Eu quero aqui agradecer a participação da população no que diz respeito aos documentos que já foram entregues durante esta semana. Certo? Eu vou ler aqui a defesa do senhor vereador Luiz-Leildo, para que possamos ouvir, e peço aos demais vereadores que a Ju vai passar aí com a folha. Quem quiser se pronunciar, por favor, coloque o seu nome para que possamos dar abertura aos senhores e senhora vereadores, certo? Excelentíssimo senhor vereador Batista Luzato Pinheiro Barros II, muito digníssimo relator da CPI, que apura as irregularidades do vereador Luiz-Leildo Gomes da Silva na administração municipal do ano anterior ao início atual da legislatura. Processo. Luiz-Leildo Gomes da Silva, já qualificado no processo de epígrafe, vem apresentar defesa aos infundados argumentos assacados na peça de denúncias de possível cometimento de infrações político-administrativas e quebra de decoro do cargo apurado em sede de comissão parlamentar de inquérito, e o faz
pelos fatos e fundamentos adiante expostos. Dos fatos, a presente denúncia imputa ao vereador Luiz Lenilton Gomes da Silva desvio de conduta ocorrida no ano 2012, quando o mesmo prestava serviço ao então prefeito Rivomar Luiz Gonçalves Moraes. Segundo a peça de acusação, existiu um esquema fraudulento para inchar a máquina pública e justificar os pagamentos pelo serviço prestado através da folha de pagamento elaborada pelo retrocitado vereador. A referida acusação foi objeto de denúncia formulada a esta Casa Legislativa pela eleitora Lucilene Abreu Martins, cuja cópia da denúncia se encontra em carta nos autos folhas protocolados na Câmara no dia 6/3 de 2013. Segundo a peça de acusação, houve o envolvimento de membro do Poder Legislativo que justificou a abertura da presente Comissão Parlamentar de Inquérito. Nesta mesma, sendo acusado o vereador Luiz Lenilton Gomes da Silva de inserir na folha de pagamento pessoas que não desenvolviam qualquer função ou mesmo trabalhava no serviço administrativo da Prefeitura. Em segundo, a mesma denúncia, o mesmo se locupletava em quantidade mensal de R$ 64.412,94. Alega que as maioria dos desvios aconteceram nas contas dos recursos do Fundeb, verba federal de responsabilidade da Secretaria de Educação Municipal, sugerindo o envolvimento do secretário, bem como de responsável do Banco do Brasil. Em apertada síntese, são estes os fatos que entregam a líder da nulidade de todos os atos praticados. No que pese os poucos recursos de toda sorte no município de Viana, inclusive de profissionais e assessores legislativos, temos que o presente procedimento administrativo está enveitado de nulidade. Vejamos. Em observância ao desvio do processo legal, não foi formado o processo administrativo, inclusive com as páginas numeradas, sendo nulo o processo, não observado o desvio do processo legal. B. A situação presente, mesmo sem a numeração das páginas, se mostra bem clara, conforme dado do Decreto Legislativo número 01/2013, de 25/1/2013, juntando nas primeiras folhas dos autos, e a denúncia da eleitora Lucilene Abreu Martins, que se encontra em carta dos autos, protocolado na Câmara no dia 6/3/2013, já vislumbra a nulidade. Não pode o decreto legislativo vir primeiro que a denúncia, já que de um decorre do outro, sendo nulo o decreto legislativo número 1/2013. C. A nulidade também é pelo fato de, além da CPI ser aberta antes da denúncia da eleitora Lucilene Abreu, o decreto legislativo número 1/2013 também antecedeu a aprovação do requerimento, o que só aconteceu em 17 de maio de 2013. Texto do decreto de janeiro de 2013 foi aproveitado e publicado em data de 10 de junho de 2013, com a mesma data de 25/1/2013, lá do início do ano, conforme cópia de folha dos autos sem numeração que implicam em nulidade por ausência de formalidade legal. D. O decreto legislativo é o último ato da criação da CPI depois da denúncia, da discussão e aprovação dos requerimentos. Logo, o decreto número 1/2013 é nulo por não observar as formalidades legais. Se nulo é o DL, tudo que vem depois também é. Assim deve ser arquivado o presente sem julgamento do mérito. Do exaurimento do prazo certo, 90 dias do decreto legislativo, a presente CPI está fadada
ao arquivamento de uma feita, que no corpo do Decreto Legislativo número 1/2013, por oportuno, cheio de vícios de dados e procedimentos, também traz consignado um prazo para a conclusão dos trabalhos no artigo 2, que é de 90 dias. Já se passaram mais de 90 dias desde a publicação, encerrando-se no dia 8 de novembro de 2013, e não foi prorrogado, assim como não tem previsão de suspensão do prazo no recesso legislativo. Logo, extinguiu-se por excesso de prazo a presente CPI, devendo ser arquivado pela observância da legalidade por esta augusta Casa de Leis de Viana, Maranhão, na forma do julgado abaixo. Abre aspas. Mandato de segurança, comissão parlamentar de inquérito, prazo para a conclusão dos trabalhos, exaurimento e extinção, pedido prejudicado, STJ-RMS, número 4760-1, TJU 14.11.94, página 30.919, Supremo Tribunal Federal. Descrição, habeas corpus, número 71.261, julgamento, 11/5/94. Emenda. Primeiro, o habeas corpus, cabimento em caráter preventivo contra a ameaça de constrangimento à liberdade de locomoção materializada na intimação do paciente para depor em CPI, que contém em si a possibilidade de condução coercitiva da testemunha que se recuse a comparecer, como no caso se pretende ser direito seu. 2. O Supremo Tribunal Federal, competência originária, habeas corpus contra a ameaça imputada a senador ou deputado federal. Constituição Federal, artigo 1º, 102, a linha L, a linha I e a linha C, incluída a que decorra de ato praticado pelo congressista na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Terceiro, a Comissão Parlamentar de Inquérito, prazo certo de funcionamento, antinomia aparente entre a lei e o regimento interno da Câmara dos Deputados. Conciliação. Voto. Ministro Carlos Veloso. Assim, senhor presidente, o prazo a ser observado pela Comissão Parlamentar de Inquérito é o que está inscrito no regimento interno da Câmara dos Deputados, que veio a lume em forma de resolução legislativa expressamente contemplada no processo legislativo como um ato normativo primário, artigo 59, inciso 7 da Constituição. 2.2. Conforme mencionada a Lures, a Constituição da República deixou a cargo da Casa Legislativa, por seu regimento interno, regulamento, o funcionamento da comissão, ao passo que o regimento interno da Câmara Municipal, assim como a Lei Federal 1579/52, no tocante ao prazo, disseram que o mesmo será certo, porém não o determinou. Já a Resolução 314/98, norma interna, que cuidou da instituição do presente CPI, estipulou taxativamente o prazo de 90 dias, artigo 2º, para a atuação da mesa, não prevendo prorrogação alguma. Daí é simplória a conclusão de que o prazo certo da CPI análise se extinguiu, assim como a mesma comissão se extinguiu, não havendo que se cogitar de suspensão em função do recesso parlamentar, uma vez que a lei não prevê. Demais disso, não é suficiente dizer que a intenção do próprio legislador é não deixar que a investigação deste jaz se prolongue eternamente, como muitas vezes insistem alguns parlamentares. Desta forma, fim do prazo determinado, tem-se consequente extinção da CPI e das investigações a ela conferidas. Não é necessário dizer que o entendimento exarado pelos tribunais impacífico, no sentido de determinar o arquivamento da CPI uma vez fim do prazo estipulado para a conclusão dos mesmos, sem que isto tenha ocorrido, ou seja, concluídos ou não, os trabalhos da CPI é fim do prazo estipulado para a conclusão dos mesmos trabalhos. Prazo certo, a mesma CPI se extingue,
devendo os trabalhos serem arquivados, o que se requer no presente caso. No mérito, vencidas as preliminares, que se admite somente mediante justificada e legal argumentação no mérito, melhor sorte não terá os argumentos da presente CPI, por dois fortes motivos. A. Da impossibilidade de se abrir a CPI por ausência de decoro parlamentar, por fatos ocorridos antes do início do mandato do parlamentar. A criação de comissão parlamentar de inquérito sobre os fatos determinados remonta à Constituição de 34, artigo 36, cabendo na época a tarefa fiscalizadora à Câmara dos Deputados. Tão só, o que é absurdo, dada a importância da Câmara Alta na apuração de fatos que lhe digam respeito, corrigida a omissão, na Constituição de 46, artigo 53. O Senado Federal passou a ter competência para criar tais comissões com orientação mantida nas cartas políticas subsequentes ou na de 1967, artigo 39, na de 69, artigo 37 e na de 88, artigo 58. A Constituição de 88 reitera a expressão fato determinado ou assunto previamente determinado sobre o qual deverá incidir a investigação parlamentar, o que já contava nas cartas políticas anteriores, como na de 34, artigo 36, fatos determinados. Na de 1946, artigo 53, abre aspas, assunto previamente determinado, fecha aspas. Na de 67, artigo 37, fato determinado. Fato determinado é fato concreto, específico, bem delineado, de modo a não deixar dúvidas sobre o objeto a ser investigado. A Constituição de 88, artigo 58, inciso 2º, a linha, parágrafo 1º a 6º, resolveu enumerá-los. Quanto aos ministros, os fatos, além de determinados, devem ser pertinentes às funções ministeriais. Deve o fato determinado relacionar-se com o momento constitucional vivido, recaindo a investigação apenas sobre o evento que se relacione numa sucessão encadeada de causa e efeito. No presente caso, por uma questão de simetria das esferas federal, estadual e municipal, no âmbito municipal, não tem amparo legal a investigação preterida ao atual mandato de vereador do investigado Isley Hilton Gomes da Silva, por fatos ocorridos, quando mesmo não era parlamentar, apenas prestava serviço à administração passada, padecendo de ilegitimidade a investigação preterida, quando não exercia o mundus da vereança. Por óbvio, não incidia qualquer que fosse sua postura em falta de decoro parlamentar. E vez que o nome disso tudo é decoro parlamentar, tem que ser credenciado como parlamentar para agir com falta ou presença de decoro. Se o vereador Isley Hilton Gomes da Silva fosse vereador na gestão passada, certamente poderia incidir em falta de decoro parlamentar. Pois o universo da honra, a conduta desonrada, não se esgota no indivíduo que a cometeu, mas compromete todo o coletivo a que se pertence. Se um membro partilha da honra do seu grupo de vereadores, e com este se identifica predominantemente, a sua desonra se reflete
sobre a honra de todos. O que não é caso, pois o mesmo na condição atual de vereador tem dado tudo de si para respaldar e enaltecer esta Casa Legislativa. A punição por falta de decoro parlamentar tem tudo a ver com o desempenho do cargo de vereador, na forma do artigo 4º e 5º do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, que regulamenta a quebra do decoro parlamentar. Vejamos, artigo 4º. Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar puníveis com a perda de mandato. Parágrafo 1º. Abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional. Constituição Federal, artigo 56, inciso 1º. Parágrafo 2º. Perceber a qualquer título em proveito próprio ou de outrem no exercício da atividade parlamentar vantagens indevidas. Constituição Federal, artigo 56, inciso 1º. Artigo 3º. Celebrar acordo que tenha por objeto a posse do suplente, condicionando a contraprestação financeira ou a prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais dos deputados. Parágrafo 4º. Fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação. Parágrafo 5º. Omitir intencionalmente informação relevante ou nas mesmas condições, prestar informação falsa na declaração que trata o artigo 18. Parágrafo 6º. Praticar irregularidade grave no desempenho do mandato ou encargos decorrentes que afetem a dignidade da representação popular. Artigo 5º. Atento ainda contra o decoro parlamentar as seguintes condutas puníveis na forma deste Código. Parágrafo 1º. Perturbar a ordem das sessões da Câmara dos Deputados ou das reuniões da comissão. Parágrafo 2º. Praticar atos que infringam as regras de boa conduta na independência da Casa. Parágrafo 3º. Praticar ofensas físicas ou morais nas dependências da Câmara dos Deputados ou destacar ou desacatar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa ou comissão ou respectivo presidente. Parágrafo 4º. Usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor, colega ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendências hierárquicas, com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento. Não existe um só dispositivo legal que divija deste entendimento. Todos são unissonos, que há necessidade do fato apurado ocorrer durante o mandato legislativo, inclusive no artigo 7, Decreto-Lei 201/67, parlamentar no exercício do cargo de vereador. B. Da ausência de prova ou meros indícios de prática de qualquer ato impróprio e ilegal. O vereador Luiz Neilton Gomes da Silva, no exercício da atividade de prestação de serviço na gestão do ex-prefeito Rilvomar Moraes Gonçalves, no ano de 2012, rodava a folha de pagamento no seu sistema informatizado, mas não cabia a ele elaborar folha de pagamento dos servidores municipais, as quais eram de competência da Secretaria Municipal de Administração e que nunca recebeu nenhum tipo de informação de outra secretaria para impressão da folha de pagamento. O mesmo não tinha acesso às senhas
para a mudança ou inclusão de nomes ou valores salariais. Tudo era de competência dos secretários municipais. Portanto, nega veementemente qualquer acusação de manipulação ilegal de dados na folha de pagamento do município de Viana Maranhão. Se houve alguma irregularidade no governo passado, caberá ao judiciário tomar as providências e punir quem for culpado. Quem mandou, ordenou os possíveis atos ilegais, não podendo a Câmara Municipal de Viana Maranhão, baseado somente em uma apócrifa de denúncia, que nem mesmo o original foi encaminhado para esta Casa Legislativa. Pretender punir vereador Wesley Hilton Gomes da Silva de forma arbitrária, somente por ser adversário político, ou seja, pertencer ao grupo minoritário da oposição. Dos pedidos, diante do exposto, requer a forma preliminar que seja extinta a presente CPI, assim como das investigações a ela conferida por irregularidade da criação da CPI e das falhas no decreto legislativo número 2013, assim como pela decadência do prazo para a conclusão dos trabalhos que encerrou no dia 8 deste mês, e que, no mérito, seja julgado improcedente a presente CPI, por ausência de requisito legal dos atos denunciados que tenham ocorrido no exercício do cargo eletivo do vereador, assim como ausente de provas que tenham mesmo participado de qualquer ilícito. Protesta por todos os tipos de prova em direito permitido, juntada de novos documentos, em especial depoimento de testemunha, comparecerão à audiência marcada por esta finalidade. Neste termo, pede deferimento, Viana Maranhão, 16 de setembro de 2013, esta peça foi assinada pelo vereador Wesley Hilton Gomes da Silva. Passo a palavra ao presidente da comissão. Mais uma vez, obrigado, novo vereador. Gostaria de registrar a presença das nossas estudantes, que estão muito certas em vir participar desta casa, porque serão elas, tem um estudante ali também, os futuros vereadores e vereadoras desta casa, que decidirão o futuro político de Viana. E lembrar que essa CPI, ela investiga, ela trabalha para esclarecer o dinheiro desviado da educação que era para dar. Também foi colocada na defesa da doutora Lucilene. Ela não baseou essa comissão hora nenhuma, ela apenas incorporou, ela deu mais corpo. As denúncias estavam aí há muito tempo, estavam nas rádios, estavam na boca do povo, estavam como encontravam os vereadores na rua, estavam em ligações para essa augusta casa. Ela apenas, ela não, por isso que essa questão de ordem não faz mínimo sentido. Se fosse uma denúncia, teria sido aberta a denúncia aqui. Não, ela apenas ajudou, ela incorporou, deu corpo ao nosso trabalho. Mas essa investigação é muito antes, é feita, essa comissão foi aberta com muito outras denúncias palpáveis. Por isso que não faz sentido essa questão de data, que a gente vê que muita gente quer derrubar a CPI, porque não tem muito a que se defender. E falar mais uma vez da parceria com a Polícia Federal e do Ministério Público. Porque se é, de uma certa forma, colocado pelo novo vereador que não tinha senha, então vamos perguntar a secretária de Educação. Foi colocado aqui na defesa. Vamos chamar de Educação e de Administração, senhor vereador. Vamos chamar os secretários e vai ser muito útil, e a verdade vai vir à tona nessa casa dessa vez. Eu gostaria de deixar franqueada a palavra aos novos vereadores que possam se inscrever.
Com a palavra, o vereador Jefferson Gomes. Senhores, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a esses estudantes. Muito me honra hoje nessa tarde. Eu, de fato, eu fiquei assim, meio preocupado com essa defesa. Eu, aqui, lendo, todo mundo sabe, e é notório, que a data do dia 25 de 1 de 2013, 25 de 1 de janeiro, nós estamos em recesso. O parlamento não está funcionando. Foi feita uma errata hoje à tarde, a data era publicada correto. E nós estamos no prazo legal para a comissão parlamentar de inquérito. Isso aqui está resolvido. 2. Eu fiquei assim ouvindo como presidente desta comissão, eu tirei aqui algumas coisas que eu achei interessante para que eu possa mostrar à sociedade presente e aos vereadores presentes, né? Foi falado aqui que não tem numeração no processo. O processo ainda está carente de prova. Nós vamos enumerar sim. Nós vamos entregar tudo na mão do Ministério Público Federal nessa semana. Na Polícia Federal foi entregue. Nós vamos fazer uma visita ao Ministério Público do município. Vamos visitar. Porque, veja bem, já havia antes uma investigação quando o doutor Rodrigo Ronaldo era promotor deste município contra o vereador mencionado. E consta nos autos. Nós vamos fazer essa visita. Agora eu quero levar de conhecimento aos vereadores e aos estudantes desta casa a responsabilidade que temos de levar a coisa com a precisão e com a exatidão. Repito, nós não poderemos enumerar a folha de processo porque as provas ainda estão chegando em nossas mãos, o povo está trazendo, porque o povo não aguenta mais. O povo não aguenta mais de ouvir que foi somente o secretário de administração que tinha acesso à mídia da folha de pagamento da educação. Foi feita aqui a leitura da defesa. Não esqueçam desse detalhe. Eu estou aqui com a folha de pagamento da Secretaria de Educação e eu vou ler aqui e eu quero que os senhores me ajudem. Nessa João Sistemas. Nessa João Sistema, o que é isso, Gerson? Bem embaixo, o Ismaelton Gomes da Silva. Olha o que é mais engraçado, carimbado, diz assim, ó, confere com o original, quem é a pessoa? Servidor, matrícula 035/65, Marcelo Nunes Santana. Diz mais ainda, ó, dia 14 de julho, João. Quem é João? Banco do Brasil, Sociedade Anônima, feito o pagamento. Está aqui. Está aqui. Qual é a secretaria? Qual é a secretaria? Divisão 30, Secretaria Municipal de
educação. Deixa eu explicar como é o procedimento desta questão de senha, para que nós possamos entender. Como é a questão de senha? Ia da Secretaria de Educação para a Secretaria de Administração um resumo mensal. O senhor Raimundo Hermógenes, ele tinha um sistema, o nome das pessoas e aglutinada a elas os laranja também. Olha como é interessante, senhores. Olha como é interessante. Agora há pouco disseram que não tem o original. Está aqui o original da folha de pagamento da educação, emitido pelo Banco do Brasil. Está aqui o original. Está aqui o original. Ei, está aqui os depósitos que foram feitos no nome das pessoas que eram da conta daqueles apadrinhados. Lembram? Lembram dos apadrinhados? Olha o que diz aqui, ó. Eu vou pedir para o presidente me ajudar aqui. Me ajude aí, presidente. Vamos só aqui na folha de pagamento. Olha o que diz a folha de pagamento. Aline Coutrin Dias. Confere aí, presidente. Agência 27715. Conta 20683, dígito 0. 20683, dígito 0. Quem é o nome dessa pessoa, presidente? Surama de Jesus Gomes Silva. Esquisito. Nós não estamos brincando. Nós estamos fazendo a coisa séria. O senhor sabe quem é Surama? O senhor sabe quem é Surama? Jesus Gomes Silva, o senhor sabe quem é essa pessoa? É a irmã do vereador Ismael. Vou ler mais um aqui, senhores. Mais um aqui. Deixa eu só explicar, olha. O nome na folha de pagamento era de Aline Coutrin Dias, na conta 20.683, dígito 0. Só que caía no banco, olha o valor. Olha o valor. R$ 1.330,83. Caia no banco na conta de quem? Surama de Jesus Gomes da Silva. O nome era um pseudonome, e o nome era ligado ao vereador Ismael. Veja um outro nome. Veja um outro nome. Veja aí, vereador, por gentileza. Veja aí, por gentileza. 20683, dígito 0. Vê quem é essa pessoa, vereador, presidente. Ana Maria Souza Carvalho. Deixa eu explicar aos senhores e aluno presente. Sabe aonde era depositado o dinheiro na conta no Banco do Brasil? No senhor Bernardo Santos Belfort. Olha, preste bem atenção. Na folha de pagamento tinha Bernardo Santos Belfort, conta 20.683, dígito 0. Sabe aonde o dinheiro ia cair? Quando era o dinheiro? Quando era o dinheiro? R$ 2.025. Sabe em que conta caía? Aqui, ó. Ana Maria Souza Carvalho. Sabe quem é Ana Maria Souza Carvalho? A esposa do senhor Hermógenes. Deixa eu explicar direitinho, senhores, como é que funcionava isso, a questão da senha. Foi aqui dito que não se mexer, o vereador não tinha intimidade com a senha na defesa dele. Veja, quem detinha essa senha? A senhora Cacilda. Vamos ver aqui onde cai Cacilda. Cacilda. Vamos ver onde está Cacilda. Cacilda trabalhava na administração, na educação.
Olha como era o nome dela. Presta bem atenção no nome dela. Olha o nome dela. Cacilda Nunes. Todo mundo sabe aqui que é Santana. Olha como está escrito o nome. Santava. Trocou o N por V. Olha que inteligência, rapaz. Essa senhora não existe em Viana. Essa senhora não existe em Viana. Quanto ela recebeu? Cacilda Nunes Santava, R$ 1.127 da educação. Agora presta atenção. Ela soube do negócio. Ela soube do negócio. Ó, Hermogem faz a relação, encaminha a mídia que não era mexida, está aqui um nome, para você mexer no documento desse, para você colocar o seu nome, para ir para o banco pagar, porque você tem acesso a esta senha. Você não tem como manipular um sistema. Como é o nome do sistema? Nasajon Sistema. Você não tem como manipular esse sistema se você não tiver acesso à senha. Olha o que aconteceu. Dona Cacilda soube. Epa, quem tem a senha do banco sou eu que libero. Ou eu entro, ou eu falo. O que acontece? Entrou na folha de pagamento senhora Cacilda, seu Romário, seu Eloy, e aglutinado a eles 14 pessoas com desceu do nome, numa conta só. Está aqui a folha de pagamento. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Mas tudo bem. Nós vamos aqui encaminhar isto, como eu sempre disse. Nós já encaminhamos a Polícia Federal. Nós vamos encaminhar ao Ministério Público e ao Ministério Público Federal. Agora, princípio, está aqui a nota de empenho. Tudo aqui. Agora, eu não tinha a senha para eu manipular o sistema. Olha, quem vai ver? Isso é muito forte. E quero dizer que tudo que você precisar da ex-secretária, ela está pronta para atender os pedidos da comissão parlamentar. Porque nós não vamos se furtar da responsabilidade, aquilo que vem da honestidade, que vem rezar o povo. É preciso vocês conhecer as pessoas de perto. É preciso vocês, quando julgar, a pessoa julgar, bora julgar de uma forma coerente. E ela está lá, pronta para poder, se vocês quiserem, que ela possa contribuir, ela está pronta. Ela tem todos os documentos dentro dela, quando ela entrou na secretaria de 2005 até 2012. Vocês podem mandar aqui o convite, o da Morma citar a forma que ela... Eu posso fazer uma pergunta ao vereador? Pode sim. Já que tem toda essa documentação de 2005 até o final, essa documentação que foi entregue no relatório, essa folha é a mesma em que a secretária tem? Deixa eu falar, eu não posso responder pela secretária, agora vocês podem chegar, pedir a ela, vocês podem documentar, fazer requerimento, pedir que ela possa vir aqui até esta casa. Aí... Vereador, se me permite uma parte. Nós estamos aqui lendo a defesa do acusado. Vamos ficar só neste ponto. O senhor só me permite, para que o senhor possa me entender? Só um minuto. Com certeza. Nós lemos aqui a defesa do acusado, nós estamos aqui mostrando mais documentos que chegaram a esta casa. Ele pediu anulação e arquivamento da CPI. Arguiu a forma como ele entendeu e assinado por ele mesmo. Entendido? Só um minuto. Então veja bem, nós aqui não podemos convidar a senhora secretária de Educação neste período, porque antes, se nós sabermos se vamos continuar ou não com a CPI. Já o presidente vai colocar isso em votação. Se nós
continuaremos ou se nós arquivamos aqui. E quem vai decidir isso são os nobres vereadores. Só para esclarecer, se dermos continuidade, nós precisamos ouvir a senhora secretária de Educação neste período. Nós vamos convidá-la, se ela pode se fazer aqui presente e dar algum esclarecimento, tá certo? A respeito da pasta dela específica. Tá ok, vereador? Obrigado. Só por que não respondi, novo vereador? Porém, só um minuto. Para que a gente tenha. Não, você vai ter seu espaço ao direito, não. É porque, inclusive na defesa, porque eu entendi. Se você foi citado aqui, o nome da ex-secretária faz parte de uma quadrilha. Com licença. Com licença, vereador. Foi citado na defesa também o nome da secretária. Então, o senhor pode utilizar, eu não estou lhe tirando direito, o seu direito o senhor tem. Foi citado na defesa. Se a Vossa Excelência ver, eu título de contribuição para o senhor, para a Vossa Excelência ver lá, a defesa dele está dizendo aqui que é de competência da Secretaria de Administração. E sabe quem é o secretário? O senhor Emólio. E aqui eu desafio a comissão aqui, se vocês acham o meu nome, o nome da secretária, o nome de um parente meu aí. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria, eu não quero de forma nenhuma licenciar a palavra, era título de contribuição, mas quero que não aborreça o nosso novo colega. Eu sei que o assunto que tange é a folha da educação. Então, muito dificilmente se vem uma folha da educação, o nome da secretária de educação não ser citado, mas eu peço desculpa se eu interromper. Parte de quadrilha, isso é um desafio, isso é uma coisa séria, excelência. E vai ter tudo, vai ter esse direito de vir. E com certeza as entidades envolvidas nessa comissão, a Polícia Federal, o Ministério Público, ou a população de Alenceiro, vai. Não, eu peço agora também para o novo vereador, peço a palavra para que tenha uma ordem. É uma questão de respeito, eu estou respeitando Vossa Excelência e eu gostaria do mesmo. É só pedir a palavra que eu não vou cessar esse direito. Agora com a palavra para o vereador Paulo Jacques. Senhores vereadores, galeria que nos assiste, eu queria só enfatizar aqui, vereador presidente, que você disse, a própria defesa acusa a secretaria porque ele não detém da senha. Quem detém da senha é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Finanças e Administração. Tá? Agora, como é que eu posso, um secretário de Educação de um município, não ser conivente com uma situação dessa se ele detém na senha da Secretaria? Tá? E aquele que roubar o dinheiro público, pode ser quem for. Eu, no meu ponto de vista, vou qualificar enquanto quadrilha. Quando se junta mais de uma pessoa para roubar o dinheiro público, é sim uma quadrilha. Vamos falar, vereador Gerson Gomes. Novo vereador Silvio Medina. A mesa nunca se pronunciou a tal fato. O senhor, agora há pouco, se pronunciou a respeito. Que a mesa aqui leva a conhecimento, mais uma vez, é a defesa do vereador. O que ele diz? O mesmo não tinha acesso às senhas para a mudança ou inclusão de nomes ou valores salariais. Tudo era de competência dos secretários municipais. Tem também, e tem lá, excelência, só permite aqui uma coisa, tem lá de responsabilidade do secretário de administração. Certo, mas veja, no tocante da defesa dele, ele diz aqui, dos secretários municipais. Portanto... Mas na defesa dele, excelência, não está explicando que ele não está dizendo aqui que o secretário faz parte de quadrilha. Não. E ninguém aqui da comissão falou isso. Agora o que nos intriga é uma folha de pagamento da educação, o sistema dele, o nome dele, e ele não tem acesso a essa senha. E é da educação. Ele foi pago na data de 14 de julho de 2008 pelo Banco do Brasil, pelo senhor João. Está aqui o documento. Então, veja bem, o que nós aqui vamos levar a conhecimento da plenária e de Vossa Excelência, que nós não podemos convocar a senhora secretária de Educação
sem antes saber o que vai acontecer com essa comissão. Tá certo? Ok. Eu gostaria de pedir desculpa ao novo vereador se em algum momento eu aborreci, não é essa a nossa intenção, você vai ter seu direito de fala. Eu só queria citar uma coisa interessante também, que talvez pela primeira vez eu e o ex-prefeito de Vianas concordamos numa coisa. Foi uma das defesas do ex-prefeito Vilva Luiz, que ele, a um órgão em que tem que está respondendo, colocou que muitas das coisas que tinha não era do conhecimento dele. E, de uma certa forma, supôs que seria de pessoas, funcionários da prefeitura municipal, em conluio com o gerente do Banco do Brasil. Não sou eu que estou dizendo. E eu acho que, se o Vilva Luiz não fez som, será por que ele vai pagar som? Vamos ver quem é quem. E ele está certo em se defender e a gente apurar. Possivelmente, se sairmos daqui e essa CPI continuar, se for da vontade dos novos vereadores continuar, muito provavelmente vai ter um espaço da nossa secretária vir e se defender como estamos dando ao vereador. Aqui não tem nada errado. Não se faz justiça sem trabalhar com as leis da forma certa da justiça. Palavra ao vereador Chico de Alfredo. Presidente, vereadores, público presente, eu, em meu ponto de vista, vereador nenhum está chamando aqui de quadrilha. Agora, tenho grande certeza que tudo que entra na minha casa eu sei de onde veio. E se eu dever botar 10 trabalhadores, sei que eu vou pagar. É essa mesma situação. Se é que desviar o dinheiro da folha de pagamento da educação, e por que a secretária não sabe? Não sabia. Que ela sabia quanto entrar na educação, quanto ela paga. E por isso, vereadores e público presente, tem grande certeza que a defesa vai resolver tudo. Tem grande certeza. Nós não estamos crucificando aqui nem secretária, nem vereador, nem pessoa nenhuma. Nós estamos querendo a resposta e o nosso trabalho que nós estamos fazendo, os vereadores estão fazendo pelo povo de Viana e pelo injusto que foi feito nos mandatos passados. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de deixar franqueada a palavra, mais uma vez. Mais algum vereador quer se pronunciar sobre a defesa? E vamos tentar, meus amigos, falar da defesa, que é o argumento em questão, para que não corremos o risco de prolongar muito e falar em questões que vamos ter oportunidade tudo no seu devido tempo. Mais algum vereador? Então vamos para a votação do pedido do vereador Wesley Gomes, que em sua defesa pede só um momento, pode usar a tribuna. O advogado do doutor Cerejo, advogado do vereador. Pior, escrever e assinar. Então, ela escreveu e assinou uma denúncia para a Câmara cheia de crimes. São todos crimes que, se fosse botar a pena dele, ele teria que viver
bastante para poder cumprir essas penas. Então, eu já estou com uma queixa clínica contra ela, contra a dona Lucilene, e ela vai responder da justiça por crime de calúnia, difamação e injúria. Difamação e injúria. Se ela provar que tem a lei dá um dispositivo para ela, chama-se exceção da verdade. Se ela provar, ele está ferrado. Se ela não provar, mas isso é qualquer cidadão, né? Vocês também, se alguém chegar e disser que você cometeu um crime, vocês podem se valer disso daqui, porque isso é lei, isso é código penal. Certo? Então, eu quero dizer a Vossa Excelência, aos nossos nobres vereadores, que a defesa está aqui para somar e acompanhar o trabalho bom, brilhante de vocês, que é um trabalho justo, e, obviamente, solicitar que continue assim, que não tenha nenhum excesso, nenhum exagero, não tenha nenhuma paixão, porque Vossas Excelências aqui nesse momento estão imbuídos de uma atividade jurídica, juiz, de magistrado. Obviamente, por ser magistrado, tem que refrear um pouco suas paixões, porque todos nós temos, inclusive, tem o desembargador Zé Luiz Almeida, que é uma grande figura do nosso tribunal. Ele disse: doutor Cerejo, às vezes eu fico parado pensando como é que esse processo eu vou decidir, porque eu, como cidadão, como homem, já tomei uma posição, mas como autoridade eu tenho que tomar outra, certo? Porque eu tenho que tomar de acordo com as leis. Então, como essa daqui é uma casa de lei e é uma casa que veio para mudar a vida de Viana, a defesa do seu Isler Hilton Gomes da Silva solicita, requer, que Vossa Excelência haja sempre com justiça, a justiça legal baseada nas leis que regem toda essa situação. O vereador João Geraldo gostaria de fazer uma pergunta, o senhor está disposto a responder? Com certeza. Obrigado, presidente. Doutor Cerejo, a minha pergunta é porque o senhor advogado disse o seguinte, que a defesa foi meramente porque teve um prazo, inclusive achou que essa defesa poderia ser em outro momento. Essa defesa só entrou, o senhor só deve entrar na defesa do vereador porque deram prazo, ou a gente pode analisar essa defesa em outro momento, que a CPI poderia prosseguir normalmente. Porque quando você falou que praticamente o prazo foi um prazo destemperado, foi isso, mais ou menos isso? Aí eu sei que falou que não era o momento da defesa porque ele não foi ainda apresentado algumas provas. Não, você veja só, é porque a defesa, essa defesa escrita, ela é montada em cima de situações, as preliminares e do mérito. O mérito é deste tamanho, as preliminares deste tamanho. Então, por que aqui o mérito é pequeno? É porque nós ainda não temos as provas. As provas, a CPI era justamente feita para colher as provas. Então eu não posso entrar no mérito se eu não sei nem de quem estão me acusando. Certo? A acusação, a acusação mesmo que tem aqui é só da eleitora Lucilene. Então, a gente fez a defesa nas preliminares, porque se eu não fizesse eu passava batido, aí já fica aqui consignado. Por isso que eu estou dizendo que nós não vamos se alongar muito, porque a defesa, obviamente, que só na sessão que já tiver a produção das provas que nós poderemos socorrer ao nosso cliente com algum argumento jurídico que possa me favorecer, certo? Quanto à questão do prazo, o prazo que vocês deram foi correto, 15 dias, começou a contar tudo certinho, não teve problema nenhum. É que no dia que esse prazo, a Câmara aqui fecha 1 hora, e ele disse: doutor, não tem mais nem como receber. Aí foi que eu mandei para ele, porque senão eu teria assinado. E a minha razão da minha fala nesse sentido é que eu quero assumir, dividir com ele a responsabilidade das palavras e, obviamente, que, como eu já disse anteriormente, vou reprisar que se eu tivesse conhecimento tão próximo como eu estou hoje aqui, algumas palavras ácidas eu teria dispensado. Por isso eu peço desculpa se algumas palavras ácidas foram ditas nessa defesa, que não foi ele que disse, foi eu que coloquei e ele assinou. A verdade é isso. Aí eu assumo total responsabilidade, mas obviamente pedindo desculpa, porque se tiver alguma coisa ácida que tenha, de qualquer forma, Vossa Excelência não tenha gostado, a situação se passou dessa forma. Obrigado. Opa, a comissão agradece ao nobre advogado que fez presente, espero que tenham uma boa estadia em nossa cidade. Com a palavra o vereador Jefferson Gomes. Senhor presidente, eu
vim a esta tribuna, primeiramente, para saudar o eminente doutor René Denúcio Marques Cerejo Neto. Essa casa fica muito honrada com sua presença e eu fiquei assim um pouco triste quando Vossa Excelência disse que tarefa doméstica, um trator de regimento interno e a nossa lei orgânica, eu achei um pouco de ofensa, porque tarefa doméstica você faz em casa, né, lavando roupa, fazendo comida, e a gente tem que ter um pouquinho de respeito, porque nós estamos aqui até estourar, desde as 16 horas, já vai dar 19 horas, um povo presente, a plenária, como o senhor tem votado, para nós estarmos aqui tratando a nossa maior lei, que é a nossa lei orgânica. Eu me sinto ofendido, acredito que todos os colegas também se sentiram ofendidos. E o nosso maior documento, que é o nosso regimento interno, que cabe ressaltar essa exaustiva ata que eu li, foi aqui colocado por mim, uma minuta, que nós não perderia tanto tempo em ler esta ata. Infelizmente, o senhor vereador, quando eu digo o senhor vereador, o vereador que o senhor defende, ele votou contra e nós não tivemos 2 terços. Por isso, nós modificamos uma simples coisa. Para o senhor ter noção quanto é difícil trabalhar vendo uma lei tão importante, que é o regimento interno, uma lei orgânica ultrapassada, que não trata nada, como o senhor bem aqui citou e frisou. Quando o senhor toca, e agora o senhor assumiu, eu esperaria o senhor ter assumido antes este documento, feito pelo senhor e assinado pelo vereador Wisner Hilton, eu fiquei mais preocupado ainda. Porque quando você assina um documento, você tem que assinar um documento e assumindo aquilo que você faz. Para você assinar o documento feito pelo eminente advogado, como o senhor bem que frisou, foi feito todo por Vossa Excelência, isto, no meu entendimento, que é muito pequeno, diante de Vossa Excelência, qualifica em crime. Mas este não é um mérito. Mas quando o senhor frisou aqui, e por isso eu esperaria o senhor ter se manifestado, e que é o seu colega, né? Quando o senhor diz aqui, no que pese os poucos recursos de toda sorte no município de Viana, veja bem, no que pese os poucos recursos de toda sorte no município de Viana. O senhor mais uma vez faltou com respeito com nós, quando Vossa Excelência disse que nós aqui não sabemos quanto é que o município de Viana recebe. E Vossa Excelência disse que é um pouco recurso, e Vossa Excelência disse aqui quantidade de recurso do município de Viana que nós não sabemos, nem imaginamos quanto o município de Viana recebe. Isso aqui é função de vereador e Vossa Excelência, e aqui eu defendo todo e qualquer vereador deste parlamento. Enquanto vereador e enquanto presidente desta casa, não admitirei ninguém, nem Vossa Excelência, vir para cá criticar as nossas funções, os nossos trabalhos. E o senhor foi mais além, inclusive de profissionais e assessores do Legislativo. Temos o presente procedimento legislativo, está enviado na unidade, vejamos. Quando o senhor diz assessor legislativo, acredito eu que Vossa Excelência, previsto, como eu falei no início, logo da tarde, a errata que nós fizemos, da data que foi publicada,
pelo erro do nosso assessor jurídico, mas não é pelo vencimento que ele ganha, não. É que cada um de nós erramos, como aqui, um documento feito por um e assinado por outro. É ético isto aqui é ético? Não. Então, quando o senhor fala em pegando coisa menor, nós não temos que nos preocupar com a função do executivo. O executivo vai lá e faz o que ele achar que deve fazer. Nós aqui temos que nos preocupar com a nossa função, com a nossa casa. Que o problema está muito grande e o povo está ansioso por uma resposta. Nós não estamos dando conta do nosso trabalho. Imagina o trabalho do executivo, que o orçamento é bem maior e o trabalho é bem maior. Ora, nós aqui, quando publicamos o decreto, eu vou ler para Vossa Excelência, público presente, como foi publicado este decreto. Decreto Legislativo número 01/2013 dispõe sobre a abertura de comissão parlamentar de inquérito, nomeia seus membros, estabelece prazo e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Viana, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 53 da Constituição Federal, artigo 82, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viana, pelo artigo 40, artigo 46, parágrafo 3º, âmbito de lei orgânica municipal, sanciona o seguinte decreto. Artigo 1º. A Comissão Parlamentar de Inquérito, já devidamente aprovada em sessão ordinária por meio de requerimento, tem o objetivo de apurar irregularidades referentes ao desvio de verbas praticada no pagamento de servidores públicos municipais na gestão municipal anterior, bem como a participação do vereador Isnei Gomes da Silva e seus parentes neste caso. Inciso 1º. A apuração dos fatos se dá em decorrência dos números de documentos e provas, já alvo de processos judiciais contra outros envolvidos, que serão devidamente, explicitamente, no momento da citação e indiciamento dos investigados, garantindo assim uma ampla defesa e um contraditório. Artigo 2º. A Comissão Parlamentar de Inquérito será presidida pelo relator Batista Guzar Pinheiro Barros, segundo, revisor Jefferson José Reis Gomes, suplente Orival Serra Coutrinho, e terá a execução dos trabalhos pelo período de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual prazo. 90 dias podendo ser prorrogado por igual prazo. Moral da história, nós estamos dentro do prazo. O nosso entendimento é, quando houve o recesso, parou-se de legislar. Alguém aqui vê deputado trabalhando no recesso, a não ser questão do orçamento, como aconteceu, que foi aprovados as emendas impositivas, o deputado, que é em torno de 16 milhões por ano, por isso que ele estava lá trabalhando, senhores, para cada um deputado, porque senão o Brasil ia parar. Alguém aqui vê, já ouviu falar que alguma comissão parlamentar de inquérito no recesso trabalhou? Então, mesmo que nos 90 dias contados, nós temos ainda 90 dias a ainda ser contado. Nós estamos dentro do prazo. Ora, aqui, ninguém desta comissão, nem o presidente, nem eu, nem o vereador Chico Alfredo, nós fizemos aqui o pré-julgamento do vereador, nós não julgamos. Nós aqui estamos mostrando e colhendo provas, mostrando à sociedade e ouvindo a sociedade. Nenhum desta comissão aqui chamou quadrilha, quero deixar isto registrado. Ninguém desta comissão chamou quadrilha, ninguém desta comissão julgou, pré-julgou, a não ser quando Vossa Excelência muito humildemente nos diz que uma orientação sua, e nós agradecemos, porque no início eu disse que nesta semana nós vamos estar no Ministério Público Federal e lá nós vamos sentar. Não sei com quem nós vamos sentar.
O que eu aqui encerro minhas palavras, senhores, é uma simples coisa. Nós aqui não estamos fazendo nenhum julgamento de ninguém. Nós estamos aqui colhendo provas, colhendo os dados estão aparecendo. Se tivermos a necessidade de ouvir as pessoas, melhor ainda, nós vamos dar um esclarecimento melhor. Mas é de cabimento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Civiliano. O quê? Saber se realmente isto aqui, senhores, só tinha o volume do relatório. Já tem mais esses documentos, mais o que eu tenho ali, e cada dia vai chegar aqui mais documento. Olha, eu encerro minhas palavras, senhor presidente, e digo assim: o eminente advogado, espero que Vossa Excelência chegue a esta casa mais vezes e que Vossa Excelência deixe o endereço do seu escritório, que este humilde presidente, por tratar de coisa séria, muito séria, que é o nosso regimento interno, a nossa lei orgânica, eu irei encaminhar para o seu escritório, para que Vossa Excelência também, como cidadão maranhense, possa contribuir com este município. E nós aqui vamos agradecer pela sua participação e tenha certeza que o senhor será homenageado por esta casa. Desde já eu lhe agradeço a sua vinda e que venha mais vezes. Muito obrigado, senhor presidente. Então, nessa reunião, a gente escutou bem atentamente a defesa do vereador Whitney. E agora vamos pôr em votação sobre a permanência dessa comissão parlamentar de inquérito investigando o vereador ou Questão de ordem, presidente. Eu queria... Estou contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, agradecendo aos nobres vereadores e aos funcionários dessa casa, assim como os advogados presentes. Muito obrigado e Deus abençoe. Que está, sem dúvida alguma, tentando de todas as formas saber realmente do desvio do dinheiro pelo vereador Chico de Alfredo. Depois dessa mais essa reunião, que o vereador Jefferson Gomes, através da comissão parlamentar, descobriu mais provas, o que você agora tem a dizer em relação a essa CPI? Batista, primeiro eu agradeço a Deus por nós estar fazendo um trabalho através do povo vianense. E falando em o vereador Willis, ele tem a razão de trazer a defesa dele. O advogado, como todo ser humano, tem. Agora, eu quero dizer para você que a gente continua, vamos chegar até o fim dessa CPI, e eu, como suplente da CPI, eu quero o resultado positivo dessa CPI, porque eu tenho grande certeza que hoje o vereador tem competência de fazer uma CPI e realizar. Eu tenho grande certeza que o dinheiro público dói no coração de todo vianense. Aqueles que não têm maldade, aqueles que querem o bem para nosso município, e por isso a gente está punindo através do dinheiro público. E esse dinheiro público vai saber para onde foi desviado. Nós aqui, vereadores, não estamos caçando mandado de pessoa nenhuma. A justiça tem grande certeza que vai resolver tudo. Tanto a do céu como a daqui da terra. E por isso eu, como vereador, eu sou da CPI e tenho grande certeza que vai ser realizado essa CPI até o final. Só o que eu queria te dizer era isso, que o dinheiro público dói. Realmente você, como presidente, e não é só mostrando a sua competência em lutando, né, para descobrir realmente toda essa situação desse desvio de dinheiro
eu até te parabenizo antecipadamente pelo teu trabalho, pela tua competência, pela tua seriedade em relação ao dinheiro público, dinheiro do povo de Viana. Boa noite. Opa, boa noite, Nobre Batista. Boa noite, meu amigo DJ Mário. Gostaria de iniciar, aproveitar o ensejo e parabenizar a todo vianense que se fez presente na Câmara hoje. E isso fortifica muito o nosso trabalho, porque esse interesse não é dessa nossa comissão, a qual sou relator, é o interesse de mostrar e dar satisfação para as pessoas para onde foi o nosso dinheiro durante tantos e tantos anos. É fiscalizar o dinheiro que era desviado do Fundeb e que poderia estar servindo para benefício para a nossa população, para as crianças, para merenda escolar, para melhores escolas, para pagar melhores os professores, e esse dinheiro não estava beneficiando um ou outro. E isso não pode, e hoje eu considero mais um marco para o município de Viana. O dia que a Câmara Municipal resolveu dar um basta, que não se pode mais permitir tamanha falta de respeito com nossos recursos. O dinheiro que vem para Viana é para servir para as pessoas de Viana, não para parente de A, parente de B, e era um montante muito considerado, que poderia ter resolvido e mudado a vida de muitas crianças. E esse dinheiro estava sendo utilizado para outras funções, pessoas que não moravam nem aqui, funcionários fantasma, gente que já morreu. Então, uma porrada de absurdos que a gente não pode mais permitir. Essa comissão é séria, trabalha de forma honesta, ninguém aqui nessa comissão tem teto de vidro. Se a gente topou esse desafio, é porque confiamos na forma respeitosa que se trabalha, na forma honesta, na forma digna e que conduzimos as nossas vidas, as nossas empresas, os nossos empregos, assim como tudo. E por isso não permitiremos que nessa Câmara Municipal nenhum acusado fique como está. Se fez coisa errada, aqui não será bem-vindo. Eu estou esperando e contando com o apoio de todo o vianense, porque é séria a nossa comissão, é feita da forma da justiça, com todos os princípios legais, e hoje a gente deu o direito de defesa do vereador indiciado, que é o seu Wesley, da Infograf. A gente deu o direito dele, assim como vamos trabalhar com todas as etapas amparadas na legalidade. É um compromisso meu, da nossa comissão, com a população. Todo mundo da Zona do Campo, que é um lugar que eu me identifico muito, essa Zona do Campo, a nossa Zona Rural. Eu quero aqui, professor Batista, no tocante à CPI, eu quero aqui deixar uma coisa clara. Como eu faço parte desta comissão, todo e qualquer posicionamento meu pode atrapalhar o andamento deste processo. Nós estamos aqui levantando dados, nós estamos aqui colhendo as denúncias. O povo de Viana, eu quero aqui agradecer que está participando, estão nos cobrando e também está participando. E a gente espera que participe mais, que venha aqui, que nos ajude. Porque a cada dia que passa chega mais documento a esta casa. Chegando documento é de responsabilidade nossa sabermos se há autenticidade deste documento. E isso aí hoje, nós ouvimos aí a defesa do vereador Isneilton, nós temos que trabalhar em cima de uma forma séria, com as partes integradas. Quais são essas partes integradas? É a Polícia Federal, como nós já protocolamos, está aí o documento protocolado, inclusive vou entregar uma cópia ao senhor. Nós vamos caminhar isto ao Ministério Público Federal, que comanda a Polícia Federal, para que se faça ciente também deste protocolo, desta denúncia, e ao Ministério do nosso município, do nosso Ministério Público. Para quê? Para que os nossos promotores possam também nos ajudar e conhecer o que está realmente acontecendo no município de Viana. O que é inadmissível, professor, é nós acharmos que os atos praticados por cada um de nós hoje, que somos vereadores no passado, porque tornamos vereador, nós não podemos ser julgados. Isso aí já caiu em desuso. O que nós temos que dizer à população é o seguinte: esta comissão não está julgando, pré-julgando e nem condenando nem A, nem B, nem C, nem tampouco o vereador Luiz. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel de investigar, encaminhar as partes. Agora, se caber a nós julgarmos, eu tenho certeza que nenhum de nós iremos nos furtar a fazer o nosso direito, porque quem tem que tratar do legislativo é o próprio legislador, não é o outro poder. Quem tem que tratar das coisas do legislativo são os vereadores.
Se nós que fazemos parte deste legislativo, nós temos que ter essa responsabilidade de sabermos trabalhar com esse processo. Então, eu acredito que nós não vamos nos furtar das nossas responsabilidades, agora com muita responsabilidade eu digo ao senhor. Mas aqui nós estamos julgando, pré-julgando, nem A, nem B, nem tampouco o vereador Luiz. Ele fez sua defesa, aqui nós vamos ouvir um pedido, né, do vereador Paulo Jadson, o parecer da assessoria jurídica em cima, né, do que foi colocado aqui pela defesa do vereador Luiz, para que depois a gente possa tomar as medidas que serão plausíveis a este processo. Agora eu quero aqui, professor, agradecer o seu trabalho, a sua participação ininterrupta neste processo, para que o senhor levar informação ao povo do que está aqui acontecendo. Então, esta casa, só tenho lhe agradecer ao meu amigo Mário Mix pela informação dada de uma forma correta, no seu trabalho, que eu admiro e que eu quero parabenizá-los. Então eu aqui agradeço por essa oportunidade. Nós estamos fazendo que é fiscalizar o dinheiro público. E quem for culpado por desviar o recurso público vai ter que ser punido. Se não